Olá a todos, saudações, muito bom dia. Hoje é domingo de Páscoa e nós estamos aqui nos primeiros raios da manhã. E eu quero aproveitar o dia de hoje, fazer uma reflexão, porque João capítulo 20, versículo 1, ele diz: No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi até o túmulo. E quando ela chegou no túmulo, ela percebeu que a porta do túmulo estava aberta, estava vazio, o túmulo estava vazio. Então, ainda era hoje, é domingo de Páscoa, o primeiro dia da semana. E esse aqui são os primeiros raios do sol, né? Então é justamente ainda quando estava mais escuro do que isso, Maria Madalena foi lá no túmulo e ela viu que o túmulo estava vazio. Então, e o resto da história você já sabe, você com certeza você já ouviu a história de Jesus Cristo, que na Páscoa ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. No domingo de manhã ele ressuscitou. A minha pergunta para você hoje, eu não quero falar a respeito da morte e ressurreição, todo sacrifício, do significado da Páscoa, mas a minha pergunta para você hoje, ela é justamente: quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Porque para muitas pessoas, Jesus Cristo é apenas aquela pessoa que fundou uma religião, o cristianismo, e hoje nós precisamos combater ele. Porque esse ensino de Jesus Cristo, ele ensina justamente contra aquilo da maneira como nós queremos viver. Então, nós queremos viver da nossa forma libertina, fazer os nossos desejos, nossas vontades, e Jesus Cristo ensina justamente isso, contra isso. Então, nós precisamos combater, nem que para isso precisamos arrastar Jesus Cristo na avenida, crucificar em cima de um trio elétrico ou fazer qualquer coisa. Mas o fato é que nós precisamos combater Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo para essas pessoas é alguém a ser combatido, porque Jesus Cristo ensinou e aí fundou a igreja que prega justamente contra as ideias que eles querem viver. O segundo grupo de pessoas é: Jesus Cristo é apenas um profeta de uma religião que também precisa ser combatido. Nem que para isso precisamos explodir templos, fazer tudo isso, mas o fato é que nós precisamos combater o avanço do cristianismo e o avanço do profeta Jesus Cristo, esse nome Jesus Cristo. Para um terceiro grupo de pessoas, Jesus Cristo é apenas alguém que fundou uma religião, é alguém da história, mas isso não significa nada, não quer dizer nada. Para um quarto grupo de pessoas, Jesus Cristo não passa da ilusão coletiva. Para um outro, talvez até mesmo um quinto grupo de pessoas, Jesus Cristo é alguém que veio na história, que fundou uma religião, mas existe alguns princípios nessa religião. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo fundou, é a continuação de uma história, mas na verdade Jesus Cristo mesmo não importa tanto, porque nós precisamos seguir os fundamentos e os princípios da religião para poder ir para o céu. Para um outro grupo de pessoas, um sexto grupo de pessoas já, né? Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz, tá? É o Filho de Deus, mas também não significa muito, tá? Tem um significado, mas na verdade é Deus quem escolhe quem vai ser salvo, ou até mesmo o cumprimento de algumas regras da religião é que indica quem vai ser salvo. E aí nós temos o Jesus Cristo das Escrituras, que é aquele que é o Filho de Deus, o Messias, o Cordeiro prometido, que morreu na cruz do Calvário, que é aquele que é João 3,16, fala, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro que Deus deu para o mundo, para que a morte dele na cruz, pagasse um preço pelo nosso pecado, fosse o verdadeiro sacrifício pelo nosso pecado, e agora todo aquele que crê, agora para nós, crendo nele, tenhamos a vida eterna. Então,
João 6 contém um relato de Jesus Cristo quando ele diz: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Mas o próprio Jesus Cristo disse, olha, que ele ia mandar o Consolador, o Espírito Santo, que ia convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Mas aí o próprio Jesus Cristo, ele diz, olha, João 6,47, aquele que crê terá a vida eterna. Em verdade vos digo, né? Aquele que crê tem a vida eterna. Então, é um processo da escolha do Pai, o Pai que é necessário que o Pai atrai até mim, que é as palavras de Jesus Cristo, e o convencimento do pecado pelo Espírito Santo, e aí no final a escolha, o crer individual de cada um, que é o fato dele crer ou não em Jesus Cristo. Então, por essa pergunta, quem é Jesus Cristo para você? Jesus para você é apenas um profeta? É alguém que morreu na cruz e pronto, acabou? No terceiro dia ressuscitou? Sendo que para muitas pessoas Jesus Cristo ainda continua pregado na cruz, mas o fato é que ele ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou. Então talvez você, a escutar tudo isso, você possa refletir melhor em quem é Jesus Cristo para você. E nesse exato momento da história, você hoje, talvez o dia de hoje, você ter esse encontro com Jesus. Jesus, eu já ouvi muitas coisas a seu respeito, eu já ouvi muitas histórias a seu respeito, mas eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pagando um preço pelo meu pecado. Eu creio que eu não consigo fazer nada para ter a salvação, para ter a vida eterna, mas eu creio que o Senhor já foi o sacrifício e o Senhor pagou um preço. Eu creio que o Senhor morreu e eu creio que o Senhor ressuscitou. E eu creio que um dia o Senhor virá voltar, o Senhor voltará para me buscar e levará para morar com o Senhor no seu reino. Então, creia em Jesus Cristo, creia nele como seu próprio e único Salvador, aquele que é o único que pode te levar para o céu, o único que pagou o preço para te levar para o céu, para o reino dele, ok? Então, quem é Jesus Cristo para você? Talvez seja hoje o dia de você realmente ter a certeza de quem é ele para você e tomar uma decisão diante dele, ok? Então, uma boa Páscoa para você, que o Senhor te dê a sabedoria para você entender verdadeiramente o plano dele e que te dê essa sabedoria para você tomar essa escolha, essa decisão diante dele.